de combustíveis de Campinas e região. Acesse recap.org.br. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Estamos no Instagram. Segue agora, @Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você. Fechada com a verdade. Vimos coisas incríveis, revoluções, pandemias, desastres, manifestações, celebrações, momentos eternizados em velhas gravações e em novíssimo armazenamento digital. Nada importante foi ignorado por quem ouve a Bandeirantes e nada vai se perder no tempo. Testemunhamos, relatamos, trazemos os pontos de vista para o debate. Nossa hora é sempre o agora. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Você está ouvindo Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Carlos Henrique. Estamos chegando, meus amigos, com mais um Nossa Área para você. Sejam todos bem-vindos. Vamos comigo e com o timaço do Batista até meio-dia falando em esportes para você. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Ponte perde para o Cuiabá por 2-1 no Moisés Lucarelli e segue na penúltima colocação da Série B. Macaca chega ao 6º jogo consecutivo sem vitória e se complica ainda mais na competição. Edson Boaro perde 4 jogadores por suspensão para o próximo jogo. Ponte volta a campo no domingo, 11 da manhã, contra o Juventude no Alfredo Jaconi. Guarani define novas eleições para o dia 26 de julho. Às 9h30 no ginásio de esportes do clube. Diretoria inicia a venda de ingressos para o duelo contra o Caxias, com promoção para a torcida. Defendendo a liderança da Série C, Bugre entra em campo nesse sábado, 11 da manhã, contra o Caxias. Matheus Cunha é favorito para voltar ao time titular. Tendência é que o atacante do Manchester retome o lugar ao lado de Rafinha e Vinícius Júnior. Seleção iraniana poderá entrar nos Estados Unidos na véspera dos Jogos da Copa do Mundo. Segundo a agência Reuters, Irã poderá se deslocar na véspera e não mais no dia dos Jogos, como divulgado anteriormente. Seleção tem base de preparação em Tijuana, no México. Em jogo marcado por expulsões, Estados Unidos vencem o Brasil em amistoso na Arena Castelão. Isabela Contra marcou o único gol da partida. Rádio Bandeirantes. Mande a sua mensagem para cá, 97102-1493. Mensagem de texto e pelo YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Mandou a sua mensagem, já ela vai pro ar. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Não espere o problema aparecer para cuidar do seu carro. A manutenção preventiva é essencial para evitar danos maiores e ajudar na segurança de quem está com você em cada trajeto. Na Rocha Autopeças você encontra uma linha completa de peças mecânicas para veículos nacionais e importados, com opções originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Chegando então com o Em Dia, com a bola aqui na Rádio Bandeirantes, para destacar o Campeonato Brasileiro da Série B. Ontem, 2 jogos foram realizados por mais uma rodada da competição, a 12ª. Jogando no estádio Moisés Lucarelli, a Ponte Preta perdeu para o Cuiabá pelo placar de 2-1.
Vitória também de um visitante, o Fortaleza, que derrotou o Náutico no Estádio dos Aflitos. Hoje, 3 jogos fecham a rodada. 8 da noite tem Ceará e Avaí. No mesmo horário, Goiás e Novo Horizontino. 9 da noite, Sport e Atletique. Na classificação do Brasileiro da Série B, a liderança do Vila Nova com 25 pontos. São Bernardo é o segundo com 24. A Ponte Preta, com a derrota, permanece na zona do rebaixamento com 8 pontos. 19º lugar. Londrina é o 18º com 8. O Avaí é o 17º com 10. E o Botafogo é o primeiro time fora da zona do rebaixamento com 10 pontos. Atenção para os jogos da próxima rodada. A Macaca volta a campo no domingo, 11 horas da manhã, contra o Juventude fora de casa. A 13ª rodada será iniciada na sexta-feira, às 7 da noite, com Atlético Goianiense e CRB. Destaque agora para a Copa do Mundo. Afinal de contas, vai começar o Mundial. Cobertura total aqui na Rádio Bandeirantes. Copa do Mundo com os primeiros jogos que serão realizados já nesta quinta-feira. Amanhã, 4 da tarde, tem México e África do Sul pelo Grupo A. Também pelo Grupo A, no primeiro dia de disputas, às 23 horas no horário de Brasília, tem Coreia do Sul e República Tcheca. Já na sexta-feira, 4 da tarde, jogam Canadá e Bósnia. Lembrando que o Brasil, ainda na sexta-feira, 10 da noite, tem Estados Unidos e Paraguai. No sábado, serão 3 jogos, inclusive com o jogo do Brasil. Sábado, às 4 da tarde, tem Catar e Suíça, às 7, Brasil e Marrocos, e às 10 horas da noite, pelo Grupo do Brasil, tem Haiti e Escócia. Primeira rodada da Copa do Mundo que vai começar. Na H+ Benicenter, o seu Honda fora de garantia recebe atendimento especializado e serviços multimarcas com confiança e transparência. Promoção especial, troca de óleo a partir de 4 vezes de R$ 49,75. Em junho, na troca de óleo, veículos Honda ganham alinhamento e balanceamento. Veículos multimarcas ganham check-up gratuito. Confira na Rua Doutor Buarque de Macedo 512, Vila Nova, Campinas. H+ Benicenter, preço de Auto Center, qualidade e garantia de concessionária. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Vamos atender os nossos ouvintes aqui. Tudo bem, né, Gleger? Bom dia. Tudo bem, bom dia, CH. Um abraço para você. Um abraço para o amigo ligado na Bandeirantes. Situação da Macaca cada vez pior, hein, CH? Tá difícil. Essa proposta da SAF é uma cortina de fumaça na ponte. Sem dinheiro não vai a lugar nenhum. Ronaldo do Chapadão. O que mais aqui? Zaga da Ponte foi... Deixa eu ver aqui. Zaga da Ponte ontem dormiu mais que gato de hotel. Abimael Costa. Gato de hotel foi boa, hein? Gato de hotel. Bom dia, CH. Tudo bem? Mesmo se tivesse com salário em dia, esse time é muito fraco, perderia também. É o Walter Massucci, de Hortolândia. Fiquei mais velho ontem, 60 anos. Parabéns. Muitas felicidades. Quem mais aqui? Ao mesmo tempo, foi bom para a Ponte ter subido para a Série B? É o Lindóia. Bom, para fazer o que ela está fazendo, era melhor ficar onde estava, né? Que realmente difícil. Bom dia. Da hora e Cafu não dá. Treineiro tem que colocar Miguel, driblador, e Leão, zagueiro, para jogar. É o fim da picada. Eu falei ontem no meu comentário sobre isso, né? Para mim, bom, a surpresa para mim é zero. Do Cafu não tá dando conta para poder, né? Falta parte técnica. Enfim, não tem jeito. E aqueles que têm um pouco de técnica, que não tem cabeça, devem falar pro treinador, ó, eu tô sem cabeça, tô com muito problema dentro de casa, eu prefiro não jogar. Porque a atuação de alguns jogadores da Ponte foi uma vergonha. Eu sei que não dá para cobrar pela situação geral, mas pelo amor de Deus, um jogo ontem absolutamente possível de ser vencido, ou não, Gleger? Também achei. Inclusive, no início estávamos juntos na transmissão, no início do segundo tempo eu acreditava muito numa virada do time da Ponte. Porque pressionava, chegava, era melhor, e aí vem mais uma falha e toma um segundo gol. Aí derreteu a parte emocional, acabou, né? Aí não tem jeito. Aí desorganiza. Esse ano já foi. É rezar para esse novo patrocinador comprar a Ponte e ter uma gestão profissional do jeito que está. Vamos cair no primeiro turno. Pedro Henrique. Bom dia, equipe. CH, você falou Ponte tem que pontuar os 4 jogos em casa. Não fez nada disso. O destino está traçado. Ou não? Lebrão.
Teoricamente não, né? Matematicamente também não, mas tudo indica que sim, que a Ponte caia no primeiro turno. Eu espero que não, né? Que o que ela já tem que fazer pelos jogos que faltam até o final do campeonato, eu acho pouco provável que consiga, mas futebol é futebol, né? A Ponte se tornou lamentável em todos os sentidos. Renato Grácia. Aqui é o Tadeu de São José do Rio Preto, bugrino desde criança, sou ouvinte assíduo do programa, parabéns pelo trabalho, um grande abraço. Ô Tadeu, um abraço para você, adoro São José do Rio Preto, adoro, faz muito tempo que eu não volto e sempre que, nas minhas andanças como repórter esportivo, e não foi pouco tempo não, eu fui muitas vezes a Rio Preto, sempre fui muito bem recebido. Aqui é o Wilson Faustino. Os dois zagueiros não eram nem suplentes no Bragantino. São fraquíssimos. Atabalhoados. Você gostou da zaga da Ponte ontem, Gleger? Não gostei. Não gostei e achei assim que parecia que não tinham jogado juntos nunca, né? Totalmente desconectados um com o outro. Não gostei. Muito bem, muito bem, muito bem. E assim a gente vai seguindo o programa aqui. 11h42 agora. É matador dentro da área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora do Bugre da Band. Com Breno Beretta. Oi, CH. Conforme eu já adiantava, o Guarani lançou o edital no site oficial convocando novas eleições. Que dia será? Dia 26 de julho, um domingo, a partir das 9h30 da manhã, primeira chamada, 10 horas da manhã, a segunda chamada, com qualquer número de associados presentes. Qual que é a ordem do dia? Apreciação por voto secreto e mediante cédula dos recursos já interpostos para esta Assembleia, desde que, em conformidade com o que estabelece o Estatuto Social, e eleição dos conselhos de administração, deliberativo e também fiscal, cujas chapas serão as mesmas já inscritas para o certame eleitoral do dia 14/12 de 2025, para o mandato se encerrar no dia 31 de dezembro de 2028. Duração máxima da Assembleia, 12 horas. E vai ser no ginásio do Guarani, ou seja, dia 26 tem eleição. Falando a respeito do time, tá treinando agora pela manhã, no CT, mais uma vez. E o técnico Hélio Cizenando deve colocar em campo diante da equipe do Caxias no próximo sábado às 11 da manhã a mesma formação dos dois últimos jogos. Vitórias sobre o Barra e também sobre a equipe do Amazonas. Ainda repercutindo a entrevista exclusiva com o Hélio Cizenando, que foi ao ar na tela da Band, ele falou a respeito do Maranhão, que vem sendo muito questionado, criticado por não marcar gols, mas para ele, Hélio, o Maranhão tem importância. E o Maranhão tem, principalmente nesses últimos jogos, ele tem me entregado muito o jogo de pressionar o zagueiro, ele empurra o zagueiro para trás. Então ele empurrando o zagueiro para trás, ele abre um espaço muito grande pro João Paulo e pro Carlinhos ali na frente da área, porque ele não vem buscar, ele fica ali e quando perde a bola também ele já chega próximo do zagueiro, não deixa o zagueiro sair. O jogo aéreo defensivo me ajuda bastante, então são diferentes. Coletivamente, hoje o Maranhão tá me ajudando bastante, não só ajuda bastante coletivo, às vezes não aparece muito pro torcedor, mas sem bola, principalmente nesse jogo, né, lá contra o Barra, a mesma coisa, ele incomoda bastante. Bom, CH, ingressos já à disposição da torcida, R$20 pro torcedor sócio campeão, né, com a camisa do Guarani no tobogã inferior R$30 pro sócio campeão também, cabeceira de entrada R$10 pro sócio campeão, R$30 na vitalícia, mais 30 de acesso. Lembrando, tem que se inscrever no site sociocampeão.com.br, pelo menos na opção free. E hoje, CH, no Esporte em Debate, tem uma entrevista exclusiva ao vivo com o técnico Marcelo Cabo, técnico do Caxias. Então tá imperdível, CH. Obrigado, Breno. Bom, dia 26 de julho, as eleições no Guarani, que vença o melhor.
Dentro do campo, Gleger, contra o Caxias, 11 da manhã. Você já discorreu a respeito do horário, né? Que é ruim para todo mundo, né? O horário é ruim pela logística, né, CH? Tem que acordar os caras cedo. Tem que, por exemplo, você precisa comer, né, cara? Precisa encher o tanque. E aí você vai comer macarrão, frango, vai almoçar 7 horas da manhã. Então a logística, ela realmente é muito ruim. E tem um outro detalhe que dependendo... Agora não, né? Porque agora a gente está num tempo um pouco mais frio. Mas na época do calor, cara, o segundo tempo começa meio-dia, né? Então é complicado. Guarani é favorito contra o Caxias? Para mim é favorito. E a expectativa é de que continue nessa evolução. Tenho gostado muito. O Hélio parece que encontrou um caminho. É importante você somar pontos, mas convencer no futebol também. Você tem batido muito na tecla, Gleger, que é repetir a escalação, dar sequência para alguns jogadores. Mas na última partida, por exemplo, o Isaac não jogou bem. Até você comentou a respeito disso. Sim. Não é? Mesmo assim, você manteria o mesmo time titular? Manteria o mesmo time. Eu acho que a sequência, ela faz bem ao time. E é aquele negócio, né, CH? Tá ganhando, né? Então, assim, qual que é a justificativa? Não jogou bem, mas, por exemplo, ele cita, numa entrevista coletiva que ele deu aqui pro Breno Beretta, a questão do Maranhão também, né? Que o torcedor tá meio cabreiro com o Maranhão e tal. Mas ele falou, não, cara, o Maranhão é um jogador taticamente importantíssimo. E eu acredito que o Isaac também, por isso eu manteria. Poxa, eu acabei de receber uma notícia aqui extremamente triste. Chegou no grupo aqui, né? Verdade. Infelizmente está confirmada a notícia, né? Infelizmente, o Claudinei Corsi, nosso companheiro de crônica, acabou nos deixando. Uma pena mesmo, um cara sensacional, gente boa. Eu trabalhei com ele, né? Há muito tempo atrás. Ele como comandante da CBN, eu na Rádio Brasil. Foi o primeiro trabalho que eu fiz aqui na cidade de Campinas, com o Valdenê, uma série de coisas. E o óbito aconteceu hoje, às 7h18. Velório amanhã, das 8 ao meio-dia, nos Aleias. Por vontade dele, será cremado em Hortolândia. Triste para todos nós, companheiros da crônica esportiva. Vá com Deus, Claudinei Corsi. Você realmente marcou época no rádio esportivo em Campinas. Ensinou muita gente a trabalhar. Você chegou a trabalhar com ele? Não. Você chegou a conhecer o Claudinei Corsi? Conheci, pessoa extremamente do bem. E assim, a gente fica os sentimentos, né? Não tem o que falar para todos os familiares e que Deus o receba na sua grandiosa luz. Em Campinas, 11h48 agora. Para não ter agarra na área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora da ponte na Band. Pedro Piscinato. Fala, CH, a Ponte Preta entrou em campo na noite de ontem, recebeu a equipe do Cuiabá aqui no estádio Moisés Lucarelli e mais uma vez a Macaca foi derrotada. A Ponte Preta segue na vice-lanterna da competição com 8 pontos somados em 12 partidas disputadas e já vem de uma sequência amarga de 6 jogos sem vitórias dentro do Campeonato Brasileiro da Série B. Na saída do gramado, eu consegui conversar com o goleirão Diogo Silva e ele falou sobre os problemas da Ponte Preta dentro de campo, mas citou também a questão salarial que vem afetando a Macaca há muito tempo. Mais uma vez é um sentimento de vergonha, né? A gente está numa situação muito difícil e o que me preocupa é isso, é deixar uma ferida muito grande que depois não consigo estancar. Mas é ter cabeça boa nesse momento, todo mundo junto, né? Torcida, jogador, direção, imprensa, para que a gente possa sair dessa situação. Graças a Deus recebemos aí o mês de janeiro, né? Mas nós estamos em que mês do ano? Você sabe muito bem se você não recebeu o seu salário, né? Às vezes eu conversando com um companheiro fora do futebol, e ele falou assim, se atrasar o meu 1 minuto, eu já fico louco, desesperado.
Agora, o próximo compromisso da Ponte Preta dentro das 4 linhas é no domingo. A Ponte Preta vai visitar o Juventude lá no estádio Alfredo Jaconi. O Edson Boaro novamente deve ser o técnico que vai comandar o time da Ponte Preta e para essa partida ele terá 4 desfalques por suspensão. O Danilo Barcelos, o Lucas Cunha e o William Potker receberam o 3º cartão amarelo na partida de ontem, além do Daniel Baianinho, que foi expulso de uma forma infantil já no final da partida. Por outro lado, o Edson Boaro terá o retorno do Diego Tavares e também do Luiz Felipe CH. Bom, Gleger, eu não sei nem por onde eu começo, mas eu vou começar pela parte extra-campo. Afinal de contas, essa falta de concentração de alguns jogadores, eu não estou falando de parte técnica, tá? Essa irritação com a arbitragem, que também merece, né? Porque o Marcelo de Lima Henrique é um desastre como árbitro, mas não foi isso. Não estou justificando, não, e a Ponte não perdeu por isso. Não. Mas você percebe que os jogadores estão à flor da pele com seus nervos, entendeu? Você viu o Baianinho, né? Que fez o Baianinho, cara, um escanteio, cara. O cara marcando ele. E ele daquele tamanho da cotovelada. Né? Não que a cotovelada para uma pessoa ou jogador grande seja justificável, mas, não dá para entender certas coisas, cara. Esse HI eu até entendo. E é realmente essa situação. Aí depois do jogo a gente vê na fala do Diogo Silva, do próprio Barcelos, que, cara, os caras estão no limite, né, velho? Eu fico imaginando, CH, por exemplo, perdeu o jogo ontem. Vice-lanterna do campeonato. Uma pancada atrás da outra. Como é que os caras acham forças pra ir treinar, cara? Entendeu, não? Tem que ir lá no dia a dia, tem que treinar. O cara tem o lado profissional do cara também, o profissionalismo. Mas realmente a situação é dura, cara. Não tem o que falar. Por exemplo, o que vai falar o Edson Boaro no vestiário de cobrança? Vai cobrar os caras, meu? Não tem moral pra fazer isso. Cara, não é nem a questão da o moral, clube. Né? Mas o clube. Exatamente. Clube. Mas assim, não tem, cara. Você olha pro jogador e assim, a gente percebe que os caras eles vão até um certo tempo ali, né? Vai indo, você fala, agora hoje parece que vai. Aí de repente tem uma falha individual, toma o gol e aí acabou, cara. Aí a fisionomia dos atletas, a desorganização em campo mostra o retrato do que é a Ponte fora de campo. Bom, eu quero falar da parte tática e individual também. Já passou da hora da Ponte tomar uma providência em relação a algumas peças aí que não ganham pouco. E não estão rendendo absolutamente nada. Né? E eu começo pelo Cafu. Essa zagueirada também, Deus do céu, qualquer menino da base erra menos que esses caras erram. Meio campo não existe. Definitivamente não existe. Então aí tem uma série de conjecturas que a gente, Gleger, pode fazer. Uma semana de preparação problemática, que os caras não estão conseguindo ter cabeça no trabalho, não é? E a parte individual. Porque a parte coletiva, a parte tática, você acha que dá para discutir alguma coisa? Ou tudo vai pela lata do lixo ou vai pelo ralo em virtude da parte emocional de todos os jogadores que está abalada? É um momento realmente muito complicado. Né? E aí a gente não... Você precisa... Eu acho que é por isso que eu defendi muito a permanência do Boaro. Porque é um cara que vive efetivamente toda a situação que está acontecendo. Agora, eu concordo contigo, CH. Tem alguns jogadores que, pela parte técnica, ficam devendo demais. Quando foi contratado o Cafu, eu particularmente achei, né, pelo menos é um cara que tecnicamente pode resolver a situação. Mas nem isso, né? Então, quer dizer, o cara não resolve a questão de liderança, né, de passar por essa turbulência, e aí tem a oportunidade na parte técnica e não evolui. Ele começou o jogo, eu até achei, né, fez 2 jogadas lá, não sei se você se lembra, inclusive o lateral do Cuiabá tomou um cartão amarelo e tal. Hoje vai. Mas infelizmente não evolui, né? Fica estagnado naquilo. E qual que é o retorno? O retorno é a ação na justiça, é a hora que sai o dinheiro para pagamento. É um recurso alto, é um salário grande, como você disse, e
na parte técnica não consegue resolver. Diferentemente, por exemplo, do Elvis, né, do Diogo Silva, que são caras que a gente sabe, né, que a hora que precisa estão sempre ali. E nos dois aspectos, dentro e fora do campo. Mas eu também... a janela tá aí, né? Vai se abrir aí e tal. Eu faria uma faxina, sem dúvida nenhuma. Porque precisa contratar gente para chegar e ser titular, né, galera? E resolver o problema, né? Não adianta nada também você ir no mercado e contratar jogadores para compor elenco. Não é essa o problema da Ponte. É jogadores que cheguem, joguem, né? Que entendam da situação, que é complicada, né? E ajudem. Fora de campo também, porque só dentro a gente tem visto que não está dando certo. Em Campinas, 11h56 agora. Nossa área. Na Rádio Bandeirantes. Na H+ Benicenter, o seu Honda fora de garantia recebe atendimento especializado e serviços multimarcas com confiança e transparência. Promoção especial, troca de óleo a partir de 4 vezes de R$ 49,75. Em junho, na troca de óleo, veículos Honda ganham alinhamento e balanceamento. Veículos multimarcas ganham check-up gratuito. Confira na Rua Doutor Buarque de Macedo 512, Vila Nova, Campinas. H+ Benicenter, preço de Auto Center, qualidade e garantia de concessionária. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o jogo ontem no estádio Moisés Lucarelli, envolvendo Ponte Preta e Cuiabá. E na ocasião o Cuiabá levou melhor, 12ª rodada da competição, 2-1 derrotou a Macaca. Com apenas 8 pontos, a Ponte ocupa a vice-liderança e vê aumentar a pressão em meio à má campanha. Em 12 jogos, são 8 derrotas. Ontem, o técnico Edson Boaro mandou a campo o seguinte time: Diogo Silva, Júlio, Lucas Cunha, Palácios e Danilo Barcelos, depois Kebson, Léo Gomes, depois Miguel, Tarek e Elvis, Cafu, depois Baianinho, Potker, depois Brandão e David da Hora, depois Gustavo Teles. Já o Cuiabá, de Eduardo Barros com Marcelo Carné no gol, Railan, João Basso, Vitor Mendes e Mardon, depois Eric Melo. Ainda as presenças de Raul, Caleb, depois o Everson, PP, depois Luiz Gustavo e David Miguel, depois Luiz Soares, Rodrigo Rodrigues e Vinícius Peixoto, depois Cauã Christian. Os gols do jogo: Cuiabá abriu para placar a 36 minutos do primeiro tempo com João Basso de cabeça. A Ponte empatou no último lance do primeiro tempo com Tarek, mas no segundo tempo o Cauã Christian definiu a vitória do Dourado. Público de 2.381 torcedores e uma renda de R$ 63.625. O jogo teve a arbitragem do Marcelo Dirima Henrique e mostrou cartões amarelos para Danilo Barcelos, Elvis Cunha e William Potker, e ainda expulsou Daniel Baianinho. E no Cuiabá, o único amarelado no comecinho do jogo foi o David Miguel. Vitória, portanto, do Cuiabá, 2-1 para cima da Macaca, em jogo realizado nesta terça-feira no estádio Moisés Lucarelli pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Iga Atacado, grande variedade de produtos, preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadaservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Assista a Rádio Bandeirantes Campinas no YouTube. Jornalismo e esporte da sua cidade ao vivo e as transmissões de Ponte Preta e Guarani. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Inscreva-se em nosso canal, ative as notificações e acompanhe a Rádio Bandeirantes.
Alô, alô, oi, 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 1, 2, 3, alô. Normal aí? Alô, Batista, um abraço para você também, boa tarde para todo mundo ligado aqui na tela da Band, falando sobre o mercado da bola. O América Mineiro anunciou a contratação do volante paraguaio Jorge Jimenez, jogador que rescindiu com o Amazonas e acertou até novembro de 2026 com a equipe do Coelho. E o Asa anunciou a saída do atacante Júnior Viçosa, ele que fez 149 jogos com a camisa do Asa de Arapiraca e marcou 51 gols, está livre no mercado, Batista.